Olá, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nessa tarde que Deus, o Senhor Jesus, nos deu para que nós pudéssemos vivê-la. Esses dias, tenho trazido uns textos abençoados para nossas vidas e hoje não é diferente. Hoje eu tenho um texto que fala sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Eu quero fazer uma pequena oração com os irmãos e em seguida nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te louvar por esse dia, Senhor, quero te agradecer, quero agradecer pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus amigos, pela vida de todos aqueles, Senhor, que participam conosco todos os dias no Café com Fé. Quero ministrar uma bênção sobre a sua vida, sobre as suas casas, sobre os seus trabalhos, sobre a cada um daqueles, meu Pai, que tem dedicado um pouquinho do seu tempo para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. Recebe nessa tarde o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O texto que nós vamos ler nessa tarde, ele se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, fala a respeito da tentação de Jesus. O versículo 1 nos diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi ele levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando os dias ele teve fome, e disse-lhes o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pães. E Jesus lhe respondendo, disse-lhe: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhes: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e eu te dou e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhes: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto é um pouco longo, eu não vou ler, porque como os irmãos sabem, nós temos pouco tempo para nós meditarmos aqui, cerca de 20 minutos todos os dias. E o que eu observo aqui nesse texto, meus irmãos, para a nossa meditação nessa tarde, é que Jesus acabara de sair das águas. Como o texto nos afirma, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava forte, ele estava robusto espiritualmente falando. A Bíblia diz que um certo dia João estava batizando ali no Rio Jordão, e Jesus Cristo se aproximou daquele lugar e foi ter com João. Ainda não tinha iniciado o seu ministério, porque para nós iniciarmos o nosso ministério aqui na face da terra, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Nós precisamos estar revestidos pelo Espírito Santo de Deus que se derrama sobre nós. A Bíblia diz que Jesus, ao sair da água, desceu sobre ele o Espírito Santo, e o Pai falou ali, dando testemunho ali de Jesus Cristo de Nazaré. E o livro de Marcos, de João, vai dizer que Jesus foi levado pelo diabo, pelo Espírito Santo, aliás, ao deserto. Não foi o diabo que levou ele. Quem levou foi o Espírito de Deus. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para que ele pudesse ser tentado. Pastor, por que foi necessário levar Jesus ao deserto para que ele fosse tentado? O texto de Lucas nos informa que Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Ele não foi tentado só um dia ou só no final. Ele foi tentado
todos os momentos desses 40 dias e 40 noites que ele estava no deserto. O que nós podemos observar, meus irmãos, é que se Jesus, que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o escolhido do Senhor, ele foi necessário passar por uma tentação, passar por uma prova. Outra coisa que eu quero enfatizar para você aqui: não é porque você está cheio do Espírito Santo que você não vai ser tentado, pois é justamente nesse momento que você está cheio do Espírito Santo é que o inimigo vem para te tentar, para te provar. Porque quando você está vazio de Deus, quando você está vazio do Espírito Santo, ele não vem tentar você, porque você está vazio, você não tem nada para oferecer. Mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, quando você está em paz, quando você está feliz, quando você está bem com a sua casa, com a sua família, está bem no teu casamento, está bem no teu trabalho, a sua vida está maravilhosa, é neste exato momento que Satanás vem para lhe tentar. Vem para tentar tirar essa paz. Ele vem para tentar tirar essa alegria. Ele vem para tentar tirar essa unção que foi derramada sobre a tua vida. E a Bíblia diz que quando passou os 40 dias e as 40 noites, ele teve fome, porque não comeu. Alguns dizem que ele bebeu água, mas esse não é o caso, né? Porque como ser humano, como homem, talvez ele tenha tomado água. Ele não comeu pão, ele não comeu comida, mas ele com certeza tomou uma água para que pudesse sustentar o seu corpo, porque um homem natural, como Jesus era, ele não foi tentado como Deus, porque aqui o texto afirma que Deus não pode ser tentado. Adorarás só ao Senhor teu Deus. Ninguém pode tentar Deus e Deus não tenta ninguém. Ele foi tentado como homem, para experimentar as nossas dores, para experimentar o nosso sofrimento, a nossa angústia, e para experimentar a nossa tentação, foi que ele foi levado ao deserto. E a Bíblia diz que quando cessou os 40 dias, cessou as 40 noites, ele teve fome, ele teve vontade de comer. E é nesse exato momento da nossa fraqueza de alma, fraqueza de espírito, aliás, né, fraqueza física, aliás, é que o inimigo vem tentar. O inimigo não tenta ninguém fora dos desejos que nós temos. O inimigo não tenta ninguém fora daquilo que nós não desejamos, daquilo que nós não queremos. Ele tentou Jesus justamente na fome que ele estava sentindo. Ele não tentou Jesus com água, ele não tentou Jesus com prostituição, ele não tentou Jesus com outros pecados, ele tentou Jesus com o alimento, porque justamente naquele momento ele estava com fome. Ele estava passando necessidade física de alimento. Então foi em cima disso que Satanás trabalhou. Em cima disso que veio a ele tentar, e tentou ele na alma, tentou ele no físico e tentou ele no espírito, para que ele pudesse passar por essas provas e pudesse iniciar o seu ministério terreno aqui para pregar o evangelho para nós. A Bíblia diz que ele chegou com ele e ofereceu que ele pudesse transformar pedras em pães, para provar se ele era realmente filho de Deus. Ora, Satanás sabia que ele era o filho de Deus. E ele estava ali justamente para tentar impedir Jesus de subir à cruz. Ele estava ali para tentar Jesus, para que ele não conseguisse cumprir a sua missão, para que ele fosse pego em algum erro, em alguma falha, para que ele não fosse até a cruz, e sendo que não ia até a cruz, ele não ia cumprir a sua missão de salvar a minha vida e de salvar a tua vida. Agora Jesus é tentado pelo diabo. O diabo diz para ele: olha, se tu és, a primeira tentação de Jesus foi na dúvida. Ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus, que se Jesus era realmente filho de Deus ou não. Ele diz: se tu és filho de Deus, então desculpa, irmão. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Jesus poderia transformar, irmãos? Com certeza poderia. Cheio do Espírito como ele estava, cheio da presença de Deus, revestido de glória, ele transformaria aquelas pedras em pães brincando. Mas aí ele estaria fazendo a vontade do inimigo. Ele estaria cedendo à tentação do inimigo. E ele disse, dentro da palavra de Deus, porque nós só conseguimos vencer o inimigo, meus irmãos, dentro da palavra de Deus. Nós não conseguimos vencer ele na porrada, no braço, na força. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, se eu pegasse o diabo eu ia bater muito nele. Não ia bater porque ele é espírito. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestades no mundo espiritual. Jesus não lutou com ele no físico, Jesus lutou com ele no espírito e na palavra. Por isso que o homem tem que nascer da água, da palavra e do espírito, para que ele possa vencer todas as suas tentações, para que ele possa conseguir passar pelas provas e não ceder às tentações. E Jesus, usando a palavra de Deus, disse, olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós não vamos viver somente pelo pão, nós não vamos correr atrás somente do pão, mas nós vamos correr atrás de ouvir a palavra de Deus, como eu estive pregando aqui ontem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso alimenta o homem vai viver por isso. Jesus está dizendo que essa palavra aqui, ela nos alimenta. Jesus está dizendo que essa palavra nos dá vida, que nós podemos comê-la espiritualmente e alimentar o nosso espírito. Se nós tirarmos um tempo para alimentar a nossa vida todos os dias com essa palavra, nós seremos fortes para vencer as tentações do inimigo. Agora ele leva Jesus a um alto monte em espírito e diz para Jesus, lança-te daqui abaixo, usando também a palavra de Deus, porque o inimigo usa a palavra de Deus para nós. Ele conhece a palavra de Deus, ele só não obedece, mas ele conhece a palavra. E ele disse a Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito. Olha só, ele tinha tanta certeza que Jesus era o Filho de Deus, que ele disse, está escrito a teu respeito. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, e tanto é que ele usou o texto afirmando, está escrito a teu respeito, a ti, Cristo Jesus, está escrito sobre ti, aqui na palavra de Deus, que ele não deixaria tropeçar o teu pé em alguma pedra, que ele não deixaria que tu viesse cair em pecado, que tu viesse tropeçar e cair e ficar no chão, mas aos seus anjos daria ordem a teu respeito. Meus irmãos, a tentação do inimigo em nossas vidas é sempre para que o propósito de Deus não venha se cumprir. A tentativa do inimigo é não deixar que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Então nós temos que vencer as tentações, para que os anjos de Deus venham nos servir de todos os manjares de bênção, de mesa abençoada, de tudo aquilo que nós precisamos. Nós necessitamos, irmãos, vencer as tentações do inimigo. Nós precisamos vencer as lutas que o inimigo vem trazer para nós, para sermos tentados. E hoje nós precisamos ser fortes, porque o diabo quer destruir a tua família, o diabo quer destruir os teus projetos, o diabo quer destruir os teus planos. Ele sabe que Deus tem projetos, tem propósitos através da palavra de Deus, ele sabe. Porque o futuro ele não sabe, mas ele sabe que tem promessa nessa palavra e de que nós vivemos pela promessa de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E depois ele vem e mostra os reinos da terra para Jesus. Irmão, Jesus era o Filho de Deus naquele momento. Jesus era o Cristo, ele se esvaziou da sua glória e desceu à terra. Tudo que Satanás estava oferecendo ali não era do diabo, somente
temporariamente estava pertencendo a ele, mas Jesus é o Rei da Glória. O salmista vem dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E ele pergunta: quem é o Rei da Glória? E ele responde: o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o nosso Rei, Ele é dono de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está acima da terra, Ele está acima de todas as coisas, mas os seus pés estão como estrados na terra. Satanás não pode oferecer nada para Deus, porque tudo pertence a Deus e Deus tem tudo. Para nós ele pode tentar oferecer. E aqui eu abro um parêntese para dizer uma coisa interessante. Muitas pessoas estão indo atrás de Jesus, atrás de promessas de riqueza. Irmão, não é Deus que está prometendo. Se algum profeta se levantou, se alguém abriu a boca e profetizou para você: adora a Deus que tu vai ser rico, adora a Deus que tu vai ser próspero, adora a Deus que tu vai ser empresário, isso é mentira do diabo, irmão. Quem ofereceu riqueza em troca de adoração foi Satanás. A única coisa que Deus requer de nós, irmãos, para que nós sejamos prósperos e abençoados, é que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, que nós venhamos ser fiéis a Ele, e as bênçãos de Deus, como eu preguei ontem aqui no Deuteronômio 28, e as bênçãos de Deus nos seguiriam. Eu não tenho que trocar adoração por dinheiro com Jesus. Eu não tenho que ir a Ele pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele representa na minha vida e pelo que Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Salvador. E eu não vou a Ele pelo que Ele pode me dar. Por quê, irmãos? Porque Ele já me deu. Aleluia. Oh, glória. Ele já me deu tudo que eu precisava. Ele me deu a minha salvação, glória a Deus. Ele me deu a minha libertação, Ele me deu a minha cura. Ele me deu vida e deu vida em abundância. Aleluia. Então eu não vou servir a Deus por riquezas. Eu não vou servir a Deus pelo que Ele pode me dar. Nós vemos hoje dezenas e centenas de pessoas indo às igrejas atrás de alguma coisa. Ei, Jesus, quando saiu para pregar, Ele queria ensinar, Ele queria salvar. O propósito de Jesus foi libertar a alma do homem do pecado. Ele não veio à terra para enricar ninguém. Ele não veio à terra para fazer você morar em mansão. Isso é resultado de trabalho, isso é resultado de muito esforço, isso é resultado de muita luta. Jesus te abençoa, abençoa. Pastor, é pecado ser rico, é pecado ser... Não, não é pecado, não é errado. Errado é você adorar a Deus, em querer adorar a Deus em troca de riqueza, em troca de cura, em troca de poder, em troca de tantas coisas. Isso é errado. Não é errado ser rico, ser próspero, porque a palavra de Deus diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós seríamos prósperos na face dessa terra. Nós seríamos abençoados nessa terra. Então, irmão, se você está indo à igreja atrás de riqueza, atrás de prosperidade, você está servindo ao diabo. Me perdoe dizer isso, mas é o que a palavra de Deus diz. Foi Satanás que ofereceu. Foi Satanás que ofereceu para Jesus, dizendo: olha, eu te dou toda a riqueza do mundo, eu te dou os reinos da terra, se tu dobrar o joelho e me adorar. Quem está oferecendo aqui é o diabo, irmão. Jesus não está oferecendo riqueza para ninguém, Ele está oferecendo salvação, Ele está oferecendo libertação, Ele está oferecendo a cura para a tua alma, para a tua vida. É isso que Jesus está oferecendo para você. E a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado, a Bíblia diz que quando o inimigo se afastou dele, ele venceu a tentação, ele venceu o desafio com o diabo. E agora os anjos de Deus vieram para servi-lo em tudo aquilo que ele estava necessitando. Porque é isso que acontece. É isso que acontece, meus irmãos. O Senhor manda seus anjos para nos servir. Quando nós vencemos uma batalha,
quando nós vencemos uma luta, uma tentação. Sabe por quê? Porque lutar cansa. E o Senhor conhece a tua luta, o Senhor conhece o teu sofrimento, o Senhor conhece o desafio que você está enfrentando. Vença esse desafio. Vença através da palavra. Vença através da unção do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, clame por Ele, que Ele vai te dar vitória. E a partir do momento em que você vencer, todo vencedor recebe o seu troféu. Todo vencedor recebe a sua medalha de ouro. E nós já recebemos. Deus é tão bom, irmão. Oh, glória a Deus. Deus é tão bom que Ele nos pagou adiantado. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos ter vida em abundância. Se você está adorando a Deus errado, busque agora a salvação, busque a libertação, busque a cura. Adore a Deus em espírito, adore a Deus em verdade. Quero mandar um abraço a todos os meus irmãos que participam juntamente conosco. Eu não posso ver porque eu estou sem outro celular aqui, mas breve estaremos com o celular subcelente para que possamos ver quem entrou, quem saiu. Meu parceiro está ocupado, não pôde estar comigo hoje, alguns dias vai passar sem vir, mas nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. E eu quero abençoar a tua vida, eu quero profetizar essa palavra na tua vida, que todas as tentações tu irás vencer através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Peço um favor para você, compartilhe essa live, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, vá lá no YouTube, Café com Fé, Pastor João Pinheiro, se inscreva e ganhe uma caneca como essa, linda, JP, João Pinheiro, Pastor João Pinheiro. Eu vou mandar colocar o seu nome na caneca e vou entregar para você com muito carinho, com muito respeito, tá bom? Basta você se inscrever no canal, participe conosco, deixe seu amém aqui na mensagem, se manifeste, compartilhe, faça a obra de Deus, meu irmão, porque enquanto há dia, nós temos que fazer a obra de Deus. Quando você está compartilhando essa palavra, você está sendo um mensageiro, está levando essa palavra a outras pessoas que precisam ouvir, tá bom? E a pastora Simone vai estar sorteando esta agenda abençoada, com o seu nome também, vai mandar colocar o seu nome na sua agenda já para 2023, irmão, para 2023, agenda, tá bom? Para que você possa receber e anotar, fazer o seu devocional com Cristo, aí no nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, vença a tentação, e os anjos de Deus te servirão todos os dias da sua vida, tá bom? Muito obrigado, fica na paz, e um abraço a todos que estão entrando aí, que estão participando juntamente conosco. Amém.